Fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar de Inter e fazer especialmente a repercussão, que foi o vestiário do Inter depois da derrota diante da equipe do Goiás pelo placar de 1-0 lá em Goiânia. O técnico Eduardo Cudê foi sincero em relação ao desempenho da equipe e também o Alessandro Barcelos, vice de futebol da equipe colorada. E também tem uma preocupação com o Marcos Guilherme. E eu vou adiantar, a pior notícia não aconteceu. Não teve fratura no tornozelo do Marcos Guilherme naquele lance diante da equipe do Goiás, logo no início do jogo, lance em que o Jefferson, jogador do Goiás, deu uma entrada forte no Marcos Guilherme. Mas eu já vou detalhar especialmente essas explicações todas, tudo que foi falado pelo Cudê e pelo Alessandro Barcelos, assim que a gente rodar a vinheta. Gente, vamos falar de Inter. Eu tô chegando então com o vestiário, com a repercussão de tudo que foi falado, tudo que foi exposto pelo Internacional depois de uma derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro Goiás, lá no estado de Goiás, e o Internacional sem conseguir um desempenho também diante da equipe esmeraldina. Antes de eu repercutir isso tudo, se liga no recado da Refrigesa para resolver o teu problema de refrigeração, principalmente para o teu comércio. Se tu tens uma empresa, um comércio que tem mais de 60 mil BTUs de carga térmica do ar-condicionado, tem mais de um condicionador de ar aí, e essa carga térmica está acima de 60 mil BTUs, chama a Refrigesa para fazer o teu plano de manutenção, operação e controle, porque isso é lei. Tem que ter isso regularizado, senão vai tomar multa. E eu tenho certeza que você não quer mais essa dor de cabeça, mais essa complicação no meio de um período de pandemia que está afetando bastante todos os setores de comércio. Então, chama a Refrigesa porque eles vão resolver o teu problema, atendimento de qualidade, preço justo, para eles fazerem o teu PMOC, deixarem tudo em dia e você não ter que esquentar a cabeça. Chama a Refrigesa no WhatsApp que está na tela ou no link que está aqui na descrição, que é o Instagram deles. Atendimento no litoral norte do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos lá, eu quero começar pelo começo. Olha só que novidade, né? Mas eu quero começar pelo Alessandro Barcelos, que foi o primeiro a conceder a entrevista coletiva no lado do Inter depois da derrota diante do Goiás. E aí ele falou sobre o jogo, sobre não ter sido uma boa apresentação do Inter, sobre ser um jogo para não ser repetido e especialmente ele deu uma frase que foi a seguinte: a liderança não é o mais importante nesse momento. A liderança não é a coisa mais importante agora. O mais importante é entender o trabalho, porque vencemos, porque perdemos, o que aconteceu no jogo de hoje e o que a gente tem que fazer para o jogo de hoje, a atuação diante do Goiás, não se repetir no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também na Copa do Brasil, enfim, nas competições que o Inter disputar. Achei interessante essa frase, achei até mesmo sincera por parte do Alessandro Barcelos e por isso eu estou destacando, entre tantas as frases que ele disse, essa também aqui no vídeo. E o Alessandro Barcelos ainda confirmou que o Marcos Guilherme foi durante o jogo ainda para um hospital de Goiânia para realizar exames no tornozelo, para fazer um raio-x, e ele não teve fratura do tornozelo naquela entrada forte que ele acabou recebendo com 3 minutos de jogo, com 3 minutos de jogo contra o Goiás. E claro, o Alessandro Barcelos também adiantou que nos próximos dias, nas próximas 24, 48 horas, o Marcos Guilherme vai ser observado ainda para que o Inter tenha uma real noção do que aconteceu com o Marcos Guilherme, qual é o tamanho do estrago. Mas assim, fratura, que seria o pior cenário possível, inicialmente está descartado pelo raio-x que foi realizado lá em Goiânia, ainda pelo Internacional, em um hospital de Goiânia, ainda durante o jogo. O Marcos Guilherme foi examinado de uma forma inicial. Bom, o técnico Eduardo Cudê também falou, e durante a entrevista dele, ele também deu boas frases. Boas é um termo que eu estou utilizando para dizer que elas foram sinceras em relação ao que pensa o técnico Eduardo Cudê, porque boas não devem ser, né? Afinal, o Inter acabou perdendo para o Goiás. Mas olha só, o Cudê foi questionado mais de uma vez sobre os cruzamentos. O Inter fez 56 cruzamentos durante o jogo. Levantou 56 bolas na área do Goiás e não conseguiu fazer gol. E aí o Cudê disse, olha, a gente enfrentou um time com 2 linhas de 4 postadas na borda da área e a gente não conseguia infiltrar por baixo. E aí eu tive que começar a
a erguer bola na área, porque não tinha como passar por baixo. A gente não tem um atacante, um cara, um meia, que vai driblar 2, 3 jogadores e vai abrir um espaço na defesa para criar uma jogada, então a gente tem que trabalhar movimentação. E aí, esta movimentação que o Inter tentou achar no jogo contra o Goiás, especificamente com a condição que a partida apresentava, era justamente essas bolas levantadas para dentro da área, e aí esperando que alguém arrematasse de cabeça, enfim, que alguma coisa terminasse em um gol favorável à equipe do Inter. Ele explicou que o Abel Hernandes ia jogar 60 minutos e acabou ficando justamente por conta dessa condição, por ser o único cara de presença na área, por ser um único centroavante de característica, de função. Então ele não tirou o Abel Hernandes por conta disso e o cara nem tinha condição de jogar 60 minutos. Kudê também disse que o Inter, no consenso geral, na opinião pública, se empatasse com o Goiás, já perderia 2 pontos. Seria, perdemos 2 pontos e não ganhamos 1 contra o Lanterna. Então imagina sendo derrotado. Então é claro que ele também foi aberto ao falar que não gostou da derrota, que trabalhou o time para vencer e que não quer que essa atuação se repita no restante das competições, mas ele também disse que terminou o jogo com o melhor que ele tinha, dentro das opções que o jogo apresentou a ele. Então, ele terminou com o melhor que ele tinha, na opinião do técnico Eduardo Cudê, garantiu que o elenco não está cansado, que não tem desgaste ainda, também por isso está rodando bastante os jogadores, na medida do possível, mantém o que está de melhor, mas inegavelmente vai ter que segurar alguns jogadores como foi o jogo de hoje, mas ele garante que ele terminou o jogo com as melhores opções que ele tinha para o momento, para o que apresentou a partida diante do Goiás. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, mas especialmente deixa um comentário aqui, ó, explica você o que aconteceu nesse jogo contra o Goiás. E qual é a preocupação, se existe uma preocupação de uma atuação dessa se repetir nas outras competições e o que se pode esperar também no Inter na Libertadores da América, nessa retomada contra o América de Cali na quarta-feira no Beira-Rio. Qualquer momento eu tô voltando com mais informações, hein? Se liga! Valeu!